Bem-vindos a mais uma aula nossa. Estamos entrando no capítulo 10, o intercâmbio na sociedade. Uma das coisas que nós vamos ver que acho que poucos tiveram contato até hoje é com o termo troca autística. O que significa isso? Vamos falar da ação e antes da ação e o cálculo, nós vamos falar da dos vínculos contratuais e vínculos hegemônicos, né? O que faz, de fato, nós sermos livres para compactuar. Três, a ação e o cálculo. E, se não me engano, esse é o último item. É um capítulo extremamente curto, mas extremamente elucidativo em alguns termos que nós vamos usar, inclusive quando estivermos falando com profundidade de termos econômicos. Fazermos abstrações sobre como aconteceria uma troca econômica autística. Isso é muito interessante, pessoal. Muito, muito interessante. Como a gente sempre faz, nós vamos para o compartilhamento do PDF para procedermos à leitura. Então, aqui estamos. O intercâmbio na sociedade é o título do capítulo 10 e tem troca autística e troca interpessoal. Então, já dá para entender. Uma troca é interpessoal e uma troca é a tal dessa troca autística. O tradutor já colocou aqui autística, que envolve só uma pessoa, que é uma troca em si mesmo. Bom, porque a gente já vê lá quando passar ali em cima a nota de rodapé do latim, dou como dás, né? Eu dou como tu dás. Nós vamos passar aqui, já viram até a nota de rodapé aí, né? Um spoilerzinho. Vamos lá. A ação é sempre, essencialmente, a troca de um estado de coisas por outro estado de coisas. Vejam bem que nem está se falando de uma pessoa para outra. Se a ação é praticada por um indivíduo sem qualquer referência para a cooperação com outros indivíduos, podemos chamá-la de troca autística. Então, se a ação, a ação é praticada por um indivíduo sem qualquer referência para a cooperação com outros indivíduos, podemos chamá-la de troca autística. Exemplos: o caçador isolado que mata um animal para o seu próprio consumo estará trocando o seu lazer e um cartucho por alimento. Na sociedade, a cooperação substitui a troca autística pela troca interpessoal ou social. O homem dá a outros homens e recebe deles. Surge a interdependência. O homem serve para poder ser servido. Vamos grifar isso aqui, porque isso é muito importante. Isso é gerado no capitalismo, na vida em sociedade com trocas livres. E nós vamos ver no item 2 deste capítulo. A relação de troca é a relação social fundamental. A troca interpessoal de bens e serviços tece, costura a ligação, né? Tece a ligação, faz a ligação que une os homens em sociedade. A fórmula social é do ut des, né? Eu dou assim como você me dá, como tu me dá, né? Eu dou como tu dás. Quando não há reciprocidade internacional, quando uma ação é praticada sem qualquer desejo de ser beneficiada por uma ação concomitante de outros homens, não há troca interpessoal, mas apenas troca autística. Então, quando não há reciprocidade internacional, quando uma ação é praticada sem qualquer desejo de ser beneficiada por uma ação concomitante de outros homens, não há troca interpessoal, mas apenas troca autística. É indiferente se a ação autística é benéfica ou prejudicial a outras pessoas.
ou se não lhes concerne de forma alguma. Um gênio pode realizar sua tarefa para o seu próprio prazer e não para a multidão. Entretanto, é um benfeitor da humanidade, se enxergarmos desse modo. O ladrão mata sua vítima em seu próprio proveito. O homem assassinado não é de forma alguma um parceiro neste crime, mas apenas o seu objeto. O crime, evidentemente, é cometido contra sua vontade. A agressão hostil era uma prática comum aos antepassados não humanos do homem. A cooperação propositada e consciente é o resultado de um longo processo de evolução. A etnologia e a história nos proporcionam informações interessantes a respeito do surgimento das formas primitivas de troca interpessoal. Alguns consideram o costume de dar e receber presentes, de estimular previamente um determinado presente a ser recebido, como uma forma precursora da troca interpessoal. Vamos lá, item 3. Só uma referência a um livro que explique essas passagens na etimologia na história. Etnologia na história. Outros consideram a troca silenciosa como uma forma primitiva de comércio. Entretanto, dar presentes na expectativa de ser recompensado por um presente de volta ou para os favores de alguém cuja animosidade poderia ser desastrosa já equivale para a troca interpessoal. O mesmo se pode dizer da troca silenciosa, que se distingue de outras formas de troca ou de comércio apenas pela ausência de discussão verbal. É uma característica essencial das categorias da ação humana o fato de ser apolítica e absoluta e de não admitir qualquer gradação. É uma característica essencial das categorias da ação humana o fato de ser apolítica e absoluta e de não admitir qualquer gradação. Existe ação ou não ação, troca ou não troca. Havendo ação ou troca, tudo que se aplica para a ação e para a troca, em geral, aplica-se a cada caso individual. Da mesma forma, da mesma maneira, a fronteira entre troca autística e troca interpessoal é perfeitamente nítida. Dar presente unilateralmente, sem pretender ser recompensado por qualquer forma de conduta da parte do recebedor ou de terceiras pessoas, constitui troca autística. O doador usufrui a satisfação que lhe é proporcionada pela melhoria de condição do recebedor. Para o recebedor, é como se tivesse recebido um presente do céu. Porém, se os presentes são dados para influenciar a conduta de alguma pessoa, já não são unilaterais, mas uma forma de troca interpessoal entre o doador e a pessoa cuja conduta pretende influenciar. E isto daqui, se vocês deixarem grifados e lerem com bastante cuidado, foi primeiramente dito por Jesus Cristo, não usando os termos troca autística ou troca interpessoal. Mas ele disse que quando queremos agradar a Deus, temos que fazer uma troca autística. Ninguém deve saber aquilo que foi dado, aquilo que foi doado, o bem que foi praticado. Que sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não ficará sabendo. Porque quando você faz e alguém fica sabendo, você está fazendo uma relação interpessoal. Sim, porque as pessoas vão acreditar a você alguma coisa. Nem que seja ah, uma influência, um status de benemerente, entenderam? Então, sendo Mises um ateu, essa passagem é muito interessante.
Eu vou ler novamente. Da mesma maneira, a fronteira entre troca autística e troca interpessoal é perfeitamente nítida, então é perfeitamente lógica. E não podemos dizer que, se pecarmos fazendo uma doação e deixando as pessoas saber, estamos errando sem o propósito de errar. Não para nós austríacos. Dar presente unilateralmente, sem pretender ser recompensado por qualquer forma de conduta da parte do recebedor ou de terceiras pessoas, constitui troca autística. É aquilo que Jesus falou quando fizer a caridade de verdade. O doador usufrui a satisfação que lhe é proporcionada pela melhoria de condição do recebedor. Para o recebedor, é como se tivesse recebido um presente do céu. Olha só que coisa interessantíssima que Mises coloca aqui, sendo ateu. Quando você faz uma troca autística, faz o bem para alguém através de uma troca autística, onde ninguém sabe, para o recebedor, é como se tivesse recebido um presente do céu. Porém, os presentes são dados para influenciar a conduta de alguma pessoa. Já não são unilaterais, mas uma forma de troca interpessoal entre o doador e a pessoa cuja conduta pretende influenciar. Embora o surgimento de troca interpessoal tenha sido o resultado de uma grande evolução, não se pode conceber uma transição gradual entre troca autística e troca interpessoal. Entre uma e outra, não houve nenhuma forma intermediária de troca. A passagem da troca autística para a interpessoal foi um salto para algo inteiramente novo e essencialmente diferente, da mesma forma que também o foi a passagem da reação automática das células e nervos para o comportamento propositado e consciente, ou seja, para a ação humana. Não precisa falar isso, né? Concluiu humana, porque a ação, se é consciente e propositada, então, obviamente que é humana. Tá certo? Mas é isso. Ah, paramos de compartilhar aqui, encerramos essa aula, nos vemos na próxima aula, capítulo 10, capítulo curtinho, 3 itens, poucas páginas, e assim a gente vai seguindo como a economia austríaca.